Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos dando sequência à carta de Paulo aos Efésios. E antes de mais nada, quero pedir perdão a vocês, porque nós estamos há 2 sábados sem estudo, né? Mas hoje nós vamos dar sequência. Acabei me organizando, tive 2 semanas muito cheia de estudo, me preparando também para o meu ministério na minha igreja. Então, assim, agora eu quero dar sequência. Espero não poder falhar mais com vocês, mas antes do estudo propriamente dito, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você quer tirar, estarei me esforçando ao máximo para atendê-lo. E também compartilhe com pessoas que conhecem a Cristo, você entende que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para pessoas que não conhecem a Cristo, você entende que é uma boa ferramenta de evangelismo. Agora sim, antes de mais nada, nós vamos para a vinheta, depois para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e vamos dar sequência ao nosso estudo, que está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, mas nós vamos focar somente a partir dos versículos 25 ao 33, beleza? Conforme o estudo passado, que foi direcionado para as mulheres, foram só do 22 a 24. Hoje vamos ler toda essa perícope, mas vamos focar somente dos versículos 25 em diante, beleza? Vou ler na minha versão NVI, que diz assim: Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Oremos. Pai Santo, Tu és maravilhoso, soberano, e nós rendemos graças a Ti. Peço ao Senhor que nos conduza em mais um devocional e que possamos ser transformados pelo Senhor. Que nós, homens, possamos entender nosso papel em nosso lar, seja os solteiros, que é o meu caso, seja também os homens casados, que como maridos possam se entregar por suas esposas, como Cristo se entregou pela igreja. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. É um assunto bem difícil para mim. Eu já falei no estudo passado, né? Semana passada, eu sempre confundo. No estudo passado, mas a Bíblia nos direciona para alguns ensinamentos que isso vale para todo mundo, independente se eu sou casado ou se no caso que eu estou solteiro, é um ensinamento válido para a nossa vida. Então, deveres no lar, agora para os maridos. Então, homens, assim como eu falei no estudo passado, para as mulheres não me cancelarem, mas estudarem até o final, porque nós temos um entendimento claro no final sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Hoje, homens também, não me cancelem, não pare o estudo por aqui, porque é uma série. Ao final, vocês vão entender o que Deus quer de melhor para nós, o que nós devemos viver para glorificar o seu nome. Então, nessa série aqui, direcionado para os homens, não quer dizer que as mulheres não possam estudar. Estudem também, mulheres, porque vocês vão entender o conceito geral de Deus para nossas vidas. Nos versículos 22 a 24, como eu já falei anteriormente, esse ensino ele apresenta para as mulheres e nós temos uma observação muito importante. A expressão submissão, ela aparece 3 vezes quando se refere ao direcionamento para as mulheres.
E agora, nesse trecho onde é direcionado mais para os homens, nós temos uma palavra ou uma expressão que se repete muito mais: amor. O verbo amar, ela aparece 6 vezes. Então, significa que se sujeitar-se às mulheres, né? Se as mulheres devem se sujeitar, repete somente 3 vezes, a expressão amor, ela se repete 6. Nós temos aqui um assunto muito fundamental a ser tratado no que se refere a lidar a palavra aos homens. Amor é fundamental nesse estudo de hoje. Nos versículos 25, 28 e 33, nós temos aqui algumas ordens que são seguidas de condições. Ou seja, há uma ordem e há uma condição. Então, nesses versículos, nós podemos observar ordens com condições. Nos versículos 26, 27, 28 e 29, nós temos aqui agora razões para que sejam supridas tais condições. Ou seja, porque uma ordem com uma condição é porque existe uma razão fundamental para tudo isso. E aí nós vamos observar essas ordens com condições e depois, já em seguida também, as razões pelas quais as ordens são dadas. Então nós vamos ler novamente pausado aqui o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Como? De que condição? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, homens, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual é a razão por tudo isso? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Ou seja, Cristo se entregou pela igreja e nós precisamos amar as nossas esposas, né? No caso, eu, quando me casar, amar minha esposa, você que me assiste, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos continuar lendo aqui pausadamente o versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ou seja, amar a mulher como amamos a nós mesmos. Não é me amar primeiro para depois amar a mulher, mas é eu já me amo. E da forma que eu me amo, eu devo assim amar a minha esposa. No caso dos casados, né? Mas assim como você já se ama, você deve amar a sua esposa. Então, eu vou ler pausadamente os versículos 26 a 30 para vocês refletirem nesse sentido de ordem, condição e a razão pela qual existe essa ordem. Novamente, com calma. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la. Como que Cristo fez isso? Para santificar, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e culpável. E os homens devem, então, da mesma forma, amar a mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, se você ama a sua esposa, significa que você se ama, porque vocês são uma só carne. Dando sequência, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, assim como Cristo ama a igreja, cuida da igreja, alimenta a igreja, os maridos que têm a sua mulher como um único corpo, porque quando vocês casarem serão uma só carne, assim também o homem vai cuidar da sua esposa, porque ele cuida do próprio corpo. E aí o texto é bem claro porque ele vai lá para Gênesis. Paulo, ele vai lá para Gênesis quando ele fala, no versículo 31. Perdão, versículo 30, pois somos membros do mesmo corpo. E aí o 31 ele vai lá para Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Ou seja, maridos, você e sua esposa são
somente um. Por isso, ame a sua esposa, porque você e ela são apenas um corpo diante do casamento. Ou seja, quando vocês se casarem, Deus os aprova e vocês se tornam uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então, é um mistério que ainda não há uma revelação clara aqui quando Paulo ensina quanto a Cristo e a Igreja serem um só corpo, onde a Igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Mas ele segue então, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E aí eu vou finalizar lá no versículo 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, a sujeição deve ser mútua, não é apenas a mulher ao homem, mas ambos sujeitando ao outro como a Cristo. Então, homens, entendam o papel fundamental que vocês têm no seu lar. Se a mulher deve ser sujeita ao seu marido, que os homens amem as suas mulheres ao ponto de se entregar por ela. E uma pergunta que eu faço para vocês também avaliarem e concluir o que é mais fácil e o que é mais difícil. Sujeitar-se ao líder do lar, ou seja, mulher sujeitar-se ao líder do lar, ou maridos amarem suas esposas ao ponto de se entregar por ela. Quem tem maior responsabilidade no lar, quem de fato tem a autoridade no lar, diante dessas obrigações que Deus passa aqui, diante desses deveres que Deus passa para nós. Mulheres, sujeitem seus maridos, maridos, amem suas esposas ao ponto de se entregarem por ela, como Cristo fez pela igreja. E aí as aplicações direcionadas aos maridos neste momento. Maridos, amem vossas esposas. Ame como você ama a si mesmo. O amor capaz de imitar o amor de Cristo, que se entregou pela igreja. Segunda aplicação, maridos, lidere vossas esposas, para que elas sejam santificadas, purificadas, que elas sejam inculpáveis, para que ambos cresçam juntos. Terceira e última aplicação, maridos, entreguem-se por vossas esposas. Se elas são chamadas para serem submissas a vocês, vocês devem se entregar por ela. É um amor ao ponto de morrer para que elas sejam salvas, assim como Cristo fez pela igreja. Eu vou ler aqui a grande ideia que ficou da seguinte forma, mas eu queria que vocês parassem para refletir exatamente a importância do lar, onde a mulher é submissa, mas o homem ele tem que imitar a Cristo, se entregando por sua esposa. A grande ideia fica da seguinte forma: como Cristo ama a igreja e por ela se entregou, deve ser do homem para a mulher tanto amor. Vou repetir. Como Cristo ama a igreja e por ela se entregou, deve ser do homem para a mulher tanto amor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.